Fala galera, só pra avisar que hoje a gente tá na aula 21 de 100 aí, ó, já estamos quase chegando na um quarto do nosso projeto, né, de 100 dias. Hoje a gente vai falar sobre contexto, bem legal, uns exemplos aí bem legais. A gente vai trazer um projeto depois de contexto, mas quero que vocês prestem atenção nessa aula porque é algo meio complexo, um pouquinho difícil de entender, mas tenho certeza que vocês vão conseguir dar conta aí do recado, beleza? Não se esqueçam de participar do nosso grupo do Telegram e se inscrever na nossa newsletter, pessoal, não se esqueçam, porque quem tiver inscrito na newsletter aí, ó, pode ganhar um curso nosso no final da jornada, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo o código também para vocês acessarem depois. Vamos para nossa aula. Fala galera, fala galera, fala galera, vamos falar hoje sobre Use Context, um dos meus hooks preferidos. Eu gosto muito desse hook, porque ele é um gerenciador de estados. Eu gosto bastante desse hook, que ele ajuda muito a gente aí a deixar a nossa aplicação muito mais organizada. Eu tô com um exemplo aqui, é só isso aqui, tá, pessoal? Então vocês vão pegar aí, dá um pause na tela agora, copia se você precisar. Comecei uma aplicação React, tá bom? O que eu fiz? Dentro do app, apaguei tudo que tinha e construí isso aqui. Mas eu vou repassar aqui com vocês passo a passo, tá? Pausa aí e copia. Bora lá. Bom, primeiro a gente tem a função app, que é a nossa função principal, a função que está sendo renderizada aqui, ó, front beginners e um botão mude o name. Mas como vocês podem ver, a gente só tem uma div aqui. A gente pode até tirar esse class name, que a gente não está utilizando. A gente tem uma div com o name, que é esse name aqui, ó, front beginners, que tá vindo da onde, pessoal? Daqui, né, ó. Eu comecei essa nossa variável de estado, vocês lembram, né? Use state. Comecei ela com essa informação, front beginners. Por isso que name vale front beginners, por isso que aqui está escrito front beginners, ok? Mas a gente tem aqui um children one. E aqui a gente tem que passar para um exercício mental de uma aplicação grande, onde eu tenho vários componentes, tá? E um componente está dentro do outro. Então aqui eu estou chamando um outro componente meu que eu criei aqui, ó, o children1. Eu criei aqui no mesmo arquivo para ficar fácil para vocês. Mas depois a gente vai refatorar isso daqui e vai colocar eles em arquivos separados para vocês terem uma base. E aí a gente aprende mais uma coisa, refatoração. Então a gente tem o children2. E aí a gente tem aqui por fim o children, aqui a gente tem o children1 que está retornando o children2, que também é um outro componente que está aqui, ó, o children2, e ele retorna para a gente um button, né? Com o texto do botão, mude o nome, que é esse botão aqui. Então, por isso que aqui, no final das contas, está renderizando um botão, ok? Ok. O que acontece, pessoal, é que essas funções, elas não têm acesso às variáveis que a gente cria dentro delas. Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que children2 está utilizando o setName Carlinhos da Massa, certo? Mas o que está acontecendo aqui? Se eu clicar, não vai mudar. Olha lá, não está mudando o nome. Por que não está mudando o nome, pessoal? Porque esse setName, ó, até o meu console ninja que está dizendo, ó, setName is not defined. Ou seja, nesse escopo dessa função aqui, setName não existe. Mas você pode falar para mim assim, mas Jorge, setName está aqui no app principal e esse aqui está dentro. Ok. Então a gente tem uma forma de resolver essa, que é a forma de passar propriedades que vocês provavelmente já sabem, né? Então eu colocaria aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma coisa mais simples para vocês saberem, tá? Change name. E aí, para mudar o nome, a gente vai passar a função setName. Tá passando para quem, pessoal, isso aqui? Tá passando para o nosso children1. Então, aqui dentro do children1, agora, a gente tem uma propriedade chamada changeName. Ok? Até aqui? Até aqui, ok, né? Dentro do children, ou children2, a gente vai agora precisar passar esse changeName, que na verdade é o nosso setName, aqui para o nosso children2. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar aqui uma propriedade changeName, vou passar ela aqui para changeName, e agora eu posso fazer aqui dentro do children2 a mesma coisa que eu fiz aqui. Pegar a propriedade changeName, certo? E agora sim eu posso usar ela. Em vez de colocar aqui setName, né? Teria que ser changeName porque é o nome da função. Agora, se eu salvar isso aqui, salvei. E se eu vir aqui agora e clicar em mudar de nome, olha só o que vai acontecer, pessoal. Olha só. Bum! Carlinhos da Massa. Mudou de nome, que foi o nome que a gente setou aqui. E aí vocês podem estar pensando assim, nossa, que legal. O Jorge fez aquilo ali, passou a propriedade, foi lá para o outro componente, para o 2, para o 1, para o 2. Até que ele conseguiu executar o que ele queria lá dentro. Isso aqui faz parte do nosso dia a dia, pessoal. É uma coisa que vocês precisam dominar. Mas...
A gente tem aqui um problema também, chamado prop dealing. O que é o prop dealing? Quando a gente começa a passar isso daqui, ó, muito para frente. Até 3 níveis, como foi aqui, ó, né? O primeiro nível onde foi criado, segundo nível, terceiro nível é aceitável. Até 3 níveis é aceitável. A partir do quarto nível não é aceitável. E o terceiro nível já é assim, aceitável, entendeu? O máximo, o ideal seria duas vezes. Seria só isso daqui, ó, isso e isso, tá? Não passar uma terceira vez para frente. Mas 3 vezes aceitável. Quando a gente tem esses problemas de prop dealing, surge uma coisa para resolver esse problema, que é o nosso use context. E agora a gente vai desenhar. Eu gosto de desenhar com vocês, né? Então a gente tem aqui, ó, context. Eu vou colocar context, use context, né? Para não ser, para vocês saberem do que a gente está falando. Belezinha, use context. Vou mudar aqui para preto porque eu gosto de preto. Fechou, fechou. O que a gente tem então, pessoal, no use context? Ali a gente viu que a gente tinha 3 componentes, né? E a gente tinha aqui os 3 componentes. Ok. Maravilha, maravilha. E a gente foi passando aqui, ó, a informação para esse, depois passou para esse, até onde a gente conseguiu utilizar aí o que a gente queria, certo? Esse é o uso do prop dealing, né? O uso normal de passar uma propriedade. Mas não é o use context, tá? Isso aqui, ó, não é o use context. Não é. Beleza? O que é o use context? Use context é, a gente tem esses mesmos 3 carinhas aqui. Deixa eu pegar aqui de novo para copiar. Tem esses mesmos 3 carinhas. Assim. Ó. Então aqui, né? Na verdade, vamos imaginar que eles são uma árvore, né? Porque eles são basicamente assim, né? Então eles estão basicamente aqui uma árvore. E quando a gente usa o use context, o context do React, a gente está fazendo isso daqui, ó. Criando um contexto, certo? A gente está criando um contexto. E agora, lembra que a gente tinha lá o set name e o name? Aqui dentro desse cara, ó, set name e o set name estavam aqui dentro, certo? Desse primeiro do nosso app, no caso aqui, né? Até colocar aqui, ó, app. Esse aqui é o nosso app. E aí a gente tem esse aqui que é o nosso app também. Então, lembra que a gente tinha o name e o state, o set name, dentro do nosso app. Agora, com o contexto, a gente pode ter o name e o set name aqui, ó, dentro do contexto. E todos esses carinhas aqui, né? Vou pegar aqui para riscar, que eu gosto de riscar. Todos esses carinhas aqui, ó, tchuki, 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 vão ter acesso... Nossa, esse último ficou muito feio, né? Pelo amor de Deus. O cara tá tremendo aqui. Aí, ó. Mas agora esse aqui também ficou feio. Ah, vocês entenderam, né? Todos esses carinhas aqui, esses 3, tanto o app quanto o nosso... Como que era o nome lá que a gente usou? Children1, quanto o nosso Children2. Desenhar aqui, que eu gosto de desenhar. Para ficar fácil para vocês entenderem, né? Todos esses 3 caras agora têm acesso direto. Direto. Isso é importante. A quem, pessoal? Ao name e o set name. A gente não precisa mais passar por prop dealing aqui, né? Por propriedade. E como a gente faria isso, então? Bom, a gente vai ter que usar agora aqui algumas coisas para criar um contexto. Vamos lá. Primeiro de tudo, const app. Vou criar aqui como app, tá? Mesmo. App context, tá? Igual a create context. E esse create context vem daqui de dentro do React, tá bom? A gente pode começar ele aqui como null, mas ele também recebe... O null é o default value, é mais ou menos igual funciona o useState, para você começar já com um valor inicial, que às vezes você precisa começar com um valor inicial, né? Agora que a gente criou o nosso contexto, é simples assim, pessoal. A gente já criou um contexto. A gente tem esse nosso app context aqui e vai utilizar ele para fazer algumas coisas. A primeira delas, pessoal, é utilizar esse app context para fornecer e explicar para nossa aplicação qual é o contexto que a gente quer criar. O que a gente quer, aqui, ó, fazer o envelope. O que a gente quer que esteja dentro desse contexto. Então, nesse caso, a gente tem aqui a div name e a gente tem o children1, certo? O que a gente quer que esteja dentro do contexto, pessoal? Essas duas coisas,
Porque se o children1 estiver dentro do contexto, o children2 também vai estar dentro do contexto porque ele está dentro do children1, ok? Então, a gente aqui, ó, vai usar o app context, vai passar ele aqui, e a gente vai digitar ponto. Quando a gente digitar ponto, a gente tem algumas coisas, olha, o provider, e é isso que a gente vai utilizar, provider. Então, a gente agora está providenciando para toda a nossa aplicação esses dados. Salvando isso, a gente está aqui com o contexto criado. Mas agora, como que eu faria para acessar? Porque eu já sei que a gente tem o App Context Provider, está criado. Mas como é que eu faço para injetar esses valores dentro do provider? E como que eu faço para usar eles depois? Bom, para a gente injetar valores, a gente vai colocar aqui value, certo? E aqui dentro a gente pode passar algumas coisas. Nesse nosso caso, a gente vai passar aqui um objeto com o name e o set name. Então, a gente está fornecendo para o nosso contexto esses dois carinhas aqui. Então, agora a gente está providenciando esses dois valores, né? Agora, o nosso contexto tem acesso a esses dois valores. E como a gente faz para utilizar agora o nosso contexto? Agora sim, a gente vai vir aqui, por exemplo, dentro do nosso children2, que é onde a gente está precisando do set name, e usar e fazer aqui o const, abrir um objeto aqui, né, chaves, igual a use context. A gente vai usar um hook do React, que é o use context, com o app context aqui, ó. E veja que agora eu posso aqui de dentro desse cara, aqui de dentro, pessoal, extrair tanto o name quanto o set name, ok? Mas o que a gente vai fazer primeiro aqui para vocês entenderem? Eu vou pegar agora e vou apagar esse change name aqui, ó, que a gente não vai usar ele. A gente vai cancelar esse próprio dealing que a gente estava fazendo. Aqui também a gente não vai usar ele. E agora, pessoal, eu vou pegar o set name daqui de dentro e vou substituir aqui só porque o nome está diferente, né? Por set name. E olha só, a gente deixou isso aqui limpo. A gente não tem nenhuma propriedade sendo passada. E ele está falando para a gente que o use context não está definido. Porque a gente não importou. Feito isso, salvamos. Agora a gente vai lá testar nossa aplicação e ver se vai mudar para o nome Carlinhos da Massa. Olha lá, estamos aqui com Front Beginners. Quando eu clicar em mudar o nome, Carlinhos da Massa. Essa é a mágica do Use Context. Mas é claro, pessoal, que isso daqui é um exemplo bem simples. E eu gosto de trazer exemplos simples para vocês entenderem primeiro, depois a gente vai para a prática. Mas como o Use Context é uma coisa assim que para vocês verem na prática é uma aula bem extensa, a gente vai desenvolver um projeto utilizando o Use Context, tá bom? Provavelmente vai ser um carrinho de e-commerce, onde a gente vai o item para o carrinho, volta e tudo mais. Então é bem provável que a gente desenvolva isso aí nas próximas aulas. Mas hoje eu quero fazer mais algumas coisas com vocês para vocês entenderem já como que isso aqui é mais de fato na prática, tá bom? Porque não é assim, né? Primeiro que a gente não tem um componente tudo junto assim, a gente não tem o app context aqui, a gente cria isso em pastas separadas, né? Normalmente a gente tem lá uma pasta aqui, por exemplo, components, né? Onde a gente vai criar aqui o nosso children1.tsx. Daí a gente vai pegar esse nosso children1, vai jogar aqui para dentro. Opa. Ctrl X e vai dar aqui um export default e só export mesmo. E a gente vai ter também aqui o nosso children2, então vou criar mais um arquivo children, separando, né, a lógica para vocês verem como que de fato isso normalmente é na prática. E a gente vai ter aqui o nosso children ok, a gente vai ter que importar aqui o use context aqui dentro. A gente não tem acesso a nada, tá vendo? Ó, por enquanto, né? O app context a gente vai ter que criar ele em outra parte. E aí aqui a gente tem o children1 que precisa do children2, né? Então vamos importar aqui, ó. Aqui faltou colocar export. Para salvar isso aqui. Aqui a gente consegue importar ele. Importamos. Export default. E aqui também export default. Daí eu tiro isso aqui. E aqui, pessoal, agora no nosso app, a gente tem que importar o nosso children1, né? Ele não quer importar direto, então vamos importar na mão aqui. Import children1. Pronto. E aqui a gente vai para components barra o children1. Aqui, pessoal, eu coloquei tsx, né? Tô tão acostumado com TypeScript, mas é JSX, por isso que ele tá dando erro ali também. Belezinha. Agora a gente vai precisar criar, então, pessoal, criar uma... Aqui varia muito, né? Mas vamos criar uma nova pasta aqui, dentro do source mesmo, tá?
context. E aqui a gente criaria o nosso contexto. Eu vou criar com o nome app context, mas tenham em mente que, na prática, isso aqui é criado como, por exemplo, sei lá, tratando de um carrinho de supermercado, por exemplo, seria o carrinho de supermercado context, né? Seria, se você for fazer, por exemplo, context para navegação de um cadastro, seria cadastro context, obviamente que em inglês, né, pessoal? E aqui dentro do app context, o que a gente vai trazer aqui para dentro? A gente vai trazer isso daqui, ó, aqui para dentro do app context, e aí a gente agora tem aqui o create context, a gente vai ter que importar, né? Então já vou copiar daqui, ó. Vou copiar ele aqui. E nesse caso a gente precisa aqui exportar, né? Export o nosso app context. E aí, tanto faz vocês quiserem colocar como default ou não. E agora aqui, pessoal, a gente vai importar esse cara, né? O app context, tá bom? Aqui, importa app context from context barra app context. Legal? Agora a gente precisa vir aqui dentro do nosso components, o children2, né? Porque ele ainda tá falando aqui que o app context is not defined, mas a gente aqui vai mudar algumas coisas. Normalmente, pessoal, quando a gente vai criar um use context, a gente não vai ficar utilizando o use context em todo lugar, tá? A gente vai criar um hook para isso. Então a gente cria aqui, ó, uma nova pasta, hook. E aí aqui dentro a gente coloca vai criar um arquivo chamado use app context. Um exemplo aqui. E dentro desse hook, o que a gente faz? A gente cria uma função, uma function, useAppContext. E essa função, pessoal, aqui dentro é que a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar o useContext, vai criar aqui, né, um context que vai ser igual ao nosso useContext. E aí sim, aqui dentro desse useContext, a gente vai ter que importar ele do React. Aqui dentro a gente vai passar o nosso context, que é o app context, ok? Então a gente vai ter que importar isso aqui também. A gente pode criar aqui, por exemplo, um if context is igual a undefined. E aí a gente pode retornar aqui chaves, tá? Um erro, por exemplo, true new error. Por que um erro aqui, pessoal? Não, agora vocês vão entender, ó, está dentro do contexto. Porque às vezes você quer acessar algo e você vai usar esse nosso useAppContext, porém o componente que você está tentando acessar, você está fora do contexto, mas você não sabe, às vezes você não percebeu. Então se o contexto tiver, se você usar o useAppContext e tiver fora do contexto, ele vai avisar para você que você não está dentro do contexto, tá? Então, essa aqui é uma tratativa de erro. Você pode colocar do jeito que você quiser o teu erro aqui. É importante que você faça isso, né? Isso aqui vai aparecer lá naqueles erros do console. Vai ficar vermelho e tudo mais, tá? Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Basicamente nada, né, pessoal? É só retornar o nosso context aqui, ó. Beleza? E agora a gente pode aqui, ó, fazer um export default function useAppContext. Aqui no nosso children2, ao invés de usar o useContext do React e trazer o appContext, a gente teria que importar o appContext aqui também. A gente não vai usar esse cara, aqui também. A gente vai usar quem, pessoal? Exatamente, o nosso hook que a gente acabou de criar. E olha lá, só assim, a gente não precisa mais chamar ele. Vai dar aqui como undefined, já que eu preciso importar. Vamos ver se eu consigo por aqui. Não. Então, import useAppContext from, e aqui vamos ver, a gente vai precisar navegar uma página para ir para hooks useAppContext. Ok. Bom, se tudo der certo, é para estar tudo funcionando. Vamos testar. Vamos dar nossa aplicação. Olha lá, aqui tudo pelo menos carregou. A gente já tem alguma coisa. Se eu clicar no nome, tem que mudar aqui agora para Carlinhos da Massa. Mudou de nome, está funcionando. Então, vocês viram um pouquinho mais aí do que dá para ser feito com o App Context, tá bom? Então, agora, pessoal, aqui dentro do nosso App Context, a gente tem aqui, né, os nossos values que estão sendo passados
Cadê? Aqui dentro de app, né? Nossos values estão sendo passados aqui para dentro do nosso provider, tá bom? Mas caso você ainda não queira usar esse transfer aqui, ó, você não queira usar isso daqui, por exemplo, porque aqui você está tendo que gerenciar os arquivos de dentro do app, certo? Vamos considerar que você vamos considerar que você tem um contexto, e a gente vai trabalhar isso aqui num nível um pouquinho mais avançado. Então, aqui dentro do use context, você poderia criar aqui uma nova função, uma nova pasta. Vou fazer separado para vocês verem, tá? É o app.provider.jsx. Eu acho que aqui nem precisaria ser JSX, porque nem tem JSX, né? Só que um JS já seria o suficiente, tá? Mas a gente não trabalha com JSX aqui. Então não há necessidade. Aqui dentro, pessoal, do app provider, a gente faria a mesma coisa. Vamos fazer um export default function. E seria aqui o app provider, uma nova função. E essa função vai ser o quê? Ela vai retornar para a gente, pessoal, acho que assim seria mais fácil vocês entenderem o que a gente precisa dentro dela. Ela vai retornar isso daqui, ó, o App Context Provider e um value. Então, vou pegar ele aqui, vou até jogar ele aqui, ó, para vocês verem que ele está retornando. A gente vai deixar esse value aqui por enquanto vazio, tá? Mas está retornando um objeto vazio aqui para ele parar de reclamar. Está aqui o nosso App Context Provider. A gente vai ter que, claro, aqui, né, nesse caso, fazer um import do nosso App Context aqui, ó, from App Context. Ok. A gente está retornando ali. Mas a gente precisa do quê, pessoal? Quando a gente vai usar o App Provider, a gente vai usar essa função agora aqui no lugar desse App Context Provider e value e tudo mais. Então, a gente tem aqui um children, né? A gente tem um conteúdo que vai dentro dele. Então, a gente precisa, por primeiro aqui, pegar esse children e já jogar ele aqui dentro, ó. Pra gente só, basicamente, continuar fazendo o que a gente está fazendo ali. E aí, agora, o nosso value, por exemplo, a gente pode pegar esse const name, set name, tirar ele daqui, jogar para dentro do nosso provider aqui, um exemplo, e passar agora os nossos names e set names aqui, ó, certo? E agora aqui dentro do nosso app, a gente não usaria mais o App Context Provider, a gente usaria agora a função aqui, ó, App Provider, tá? Então a gente vai substituir isso aqui por App Provider. Esse value a gente não precisa passar mais aqui, certo? E agora aqui, pessoal, ó, a gente teria um caso em que a gente não precisaria mais desse use state aqui, nem desse app context aqui. Aí ele está falando que o app provider, né, claro, não está ali definido, a gente precisa importar ele. Vai importar da onde, pessoal? Vou copiar isso aqui que vai ficar mais fácil. Aqui, em vez de ser components, é context. E o nome aqui é o mesmo, né? É provider. Beleza? A gente importou ele. E ele deu erro porque o nosso name agora não está mais aqui. A gente não tem mais acesso ao nosso name, né? E para a gente melhorar esse exemplo aqui, vamos pegar e colocar esse cara aqui como se fosse o children 1 agora. E esse aqui vai ser o children, 2. E aí a gente vai precisar importar aqui os dois, né? Children 1, children 2. Aqui, quando não funciona o auto-import é um saco. E agora, esse children 1, eu vou tirar esse name daqui. E vou fazer isso daqui, ó. E a gente vai fazer algumas mudanças aqui no nosso componente. O children 1 aqui não vai ser mais um children 2, vai ser só uma div com o name. Aí. E o children 2 vai ser exatamente o que ele já é. Agora, pessoal, para a gente ter acesso ao name aqui, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Usar o use app context no one aqui, por exemplo, tá? Então, sempre que a gente quiser utilizar agora as coisas, a gente vai pegar de dentro do use app context. Mas em vez de ser um set name, a gente quer o name, né? Lembra que aqui no nosso provider, ó, a gente está passando tanto name quanto set name. A gente pode usar, então, esses dois. Se eu colocasse aqui, sei lá, qualquer coisa, ó, const number igual a 10. Podia ser função aqui, podia ser objeto, podia ser qualquer coisa, pessoal. E colocasse mais isso aqui dentro, ó, eu vou ter acesso aqui dentro, por exemplo, ó, vou até criar aqui, ó, name e número. Ó, a gente tem acesso a esse number que a gente criou, só que a gente tem que pegar de onde? Daqui de dentro, vai ser 10, né? Então, agora, se a gente voltar para nossa aplicação aqui, salvando tudo isso daqui, ó, a gente vai ter um crash, porque quebrou. Beleza? Aqui, esse cara tem que ser assim, ó, app context, tá? Deixa eu ver se a gente está usando ele em mais algum lugar. Não, né? Só ali mesmo. Ó, set name is not defined. Vamos ver aqui aonde. Dentro de app components. Ah, tá.
Beleza, isso aqui a gente não precisa mais, né, pessoal? Que agora a gente está usando o nosso contexto direto. Agora deve funcionar. Ainda não funcionou porque o use state não está definido também. Ó, isso aqui a gente não precisa mais. Vou repassar aqui então. Aqui também não. Aqui também tudo certo. Aqui a gente precisa importar esse cara, né? Do React. Então, import use state. Pode ser aqui mesmo. From React. E agora acho que vai. Será? Ia, né? Se não quebrar essa aplicação. Lá de novo. Meu Deus. Use app context is not defined. Cara, a gente utilizando. Aqui, né? Faltou aqui, ó. A gente não utilizando o TypeScript é horrível. Porque o TypeScript importa tudo pra gente, né? E não importa. Então, mais esse import aqui. Agora foi, graças a Deus. E olha lá, a gente tem front beginners e o número é 10, né? A gente tem isso aqui, ó, o name e o número é 10, que a gente foi aquele que a gente criou dentro do contexto do provider aqui, ó. Esse cara aqui. E agora se a gente clicar aqui em mudar o nome, ó, ele mudou para Carlinhos da Massa e o número continuou 10, obviamente. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido aqui um pouquinho de como funciona o Use Context. Eu até avancei um pouco no exemplo que eu ia dar, não ia ser tudo isso, mas para a gente entender aí nas próximas aulas, porque aqui dentro desse provider, aqui dentro, ó, nesse espaço aqui, a gente normalmente utiliza aqui dentro o use reduce. Lembra que a gente trabalhou com o use reduce? Que é para controlar vários use states. Quando a gente tem vários desse aqui, a gente usa um use reduce. Então, porque aqui dentro, pessoal, normalmente a gente vai fazer várias coisas. A gente vai utilizar o use reduce para a gente conseguir alterar várias coisas dentro do próprio provider aqui, né? Dentro do próprio contexto. Então a gente usa o use reduce para meio que criar uma storage, que a gente chama, que é como se fosse uma loja de estados, onde você consegue alterar qualquer estado com uma função apenas, né? Como se fosse assim, aqui o name, né? Seria a nossa loja com um objeto com todos os estados que a gente quisesse, que a gente precisasse, né? E o set name seria o nosso reduce, que vai fazer o nosso dispatch, que vai controlar as coisas que estão aqui dentro, tá bom? Mas isso vai ficar para uma próxima aula aí, provavelmente quando a gente for trabalhar com um exemplo mais complexo mesmo. E aí acho que na prática vocês vão conseguir pegar melhor isso, beleza? Pessoal, se você gostou dessa aula, deixe seu like, deixe seu comentário. Hoje a gente está na aula 21 de 100. Então é importante você também marcar aí 21 de 100. E é isso, pessoal. Vamos para cima, que é só sucesso. Até mais.